Eu quero dizer bem-vindos para todo mundo. Meu nome é Márcia Mack, eu sou a diretora de atividades pro bono da escritório de Mayer Brown. E normalmente me quedo em Washington, D.C., mas estou muito feliz de estar aqui nessa conferência. E também sou membro do comitê do Cyrus R. Vance Center for International Justice e hoje serei a mediadora dessa mesa redonda, que não é tão redonda assim, mas tudo bem, tudo bem. E primeiro quero agradecer a presença de todos aqui, especialmente os membros desse painel que, apesar de suas agendas muito cheias, assumiram esse compromisso para estarem conosco hoje. Realmente, como eu falei, eu estou muito feliz de fazer parte desse evento que comemora o 15º aniversário do Instituto Pro Bono. Agradeço, Marcos, para o convite. E, realmente, o Instituto Pro Bono é uma organização que tem desempenhado um papel tão importante na disseminação do trabalho pro bono e acesso à justiça no Brasil. Então, estou muito feliz de estar aqui. Bem, o nome dessa mesa redonda é Advocacia Pro Bono Passo a Passo. Como começar uma iniciativa pro bono em um escritório. E a ideia do painel é discutir como os escritórios têm implementado boas práticas para institucionalizar e promover o trabalho pro bono. Também vamos conversar sobre boas práticas em torno do desenvolvimento de projetos pro bono dentro dos escritórios. E realmente queremos que isso seja uma conversa, uma discussão. Então, não vai ter apresentação dos panelistas, realmente vamos fazer isso em tópico. E se vocês têm perguntas, comentário, por favor, como dizemos em inglês, please don't be shy. Estamos aqui realmente para, assim, exchange of ideas. Trocar de ideias, obrigada. E como falei, realmente minha primeira língua é inglês, então de vez em quando me perde o vocabulário. Mas primeiro eu gostaria de começar com uma breve introdução dos nossos panelistas. Vai ser muito breve porque não temos muito tempo. Então, aqui na minha direita é a Luciana Tonivoski, é a sócia de área de M&A do Demarest Advogados. E a sócia responsável pelo Comitê Pro Bono de Demarest e coordenadora do Grupo de Responsabilidade Social. E aqui é a Adriana Palles, e ela não tem placa porque está substituindo, e pedimos desculpas para ela. Mas a Adriana é a sócia de Machado Meyer e é a sócia criadora e coordenadora do Comitê de Cidadania, que é responsável pelo contato com os clearing houses, que são as fontes do trabalho pro bono, e coordenação e distribuição dos trabalhos pro bono no escritório. E atrás dela é Roberto Quiroga Mosqueira, que é sócio fundador de Matos Filho Advogados. E também é o sócio responsável pela criação do Departamento Pro Bono em Matos Filho em 1999. Roberto também é professor da USP e Fundação Getúlio Vargas de Direito em São Paulo. E aí, aqui mesmo é a Ana Luísa Martins, que é advogada sócia de Itaú e Checa, associado a Mayer Brown, que lidera o Comitê Pro Bono, a elaboração da política para o trabalho pro bono e as iniciativas de pro bono do escritório. E ao lado dela é Maria Elisa Gualangi Veri, não sei se eu falei isso certo ou não, é sócio do escritório Tozini Freire Advogados. É membro do Comitê Executivo e do Comitê de Gestão, e atua ativamente na Comissão Pro Bono e na coordenação do Programa da Responsabilidade Social do escritório. E ao lado dela, José Carlos Meireles, é sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados desde 1996, membro do Comitê da Responsabilidade Social do escritório e participa da coordenação dos esforços para a atuação pro bono do escritório. E last but not least, Carlos Fernando Siqueira Castro, que é sócio de Siqueira Castro Advogados, e Siqueira Castro Advogados tem estado envolvido em práticas pro bono desde o início da década dos 90, quando instituiu seu comitê pro bono. Então, com isso, bem-vindos, muito obrigada por estar aqui hoje. Então, como falei, realmente quero que isso seja uma conversa, e eu vou começar, Roberto, com você.
Se eu posso. Como já ouvimos, você foi responsável pela criação do Departamento Pro Bono em Matos Filho, já faz um tempão. Então, nos conta um pouco de qual foi a motivação para a criação de um programa Pro Bono dentro do seu escritório e quais foram os maiores desafios em institucionalizar um programa Pro Bono no seu escritório. Obrigado, Márcia. Boa tarde a todos. Sendo bastante objetivo, nós iniciamos o programa Pro Bono no escritório de uma forma organizada e sistematizada, realmente em 1999. Obviamente, o escritório já tinha no passado práticas Pro Bono não institucionalizadas, e nós chamamos às vezes Pro Friend e não Pro Bono, né? Porque eram muitas coisas que nós fazíamos por amizade, etc. Mas a partir de 99, nós organizamos isso por intermédio de um contrato e de regras específicas a respeito. Obviamente que a nossa maior dificuldade, quando nós institucionalizamos e publicizamos que nós tínhamos o programa no escritório, foi justamente a OAB, né? Eu estou indo na sua pergunta, quais as dificuldades da época? Eu imagino que nós vamos chegar agora nas dificuldades de agora. Então, na época, nós tivemos realmente o grande problema, foi a OAB brasileira. Eu fui processado dentro da OAB num inquérito administrativo por prática antiética, na medida em que eu liderava esse processo, e outros colegas também aqui de São Paulo, e foi que nós conseguimos depois, em 2001, que a OAB fizesse, obviamente fomos absolvidos, mas conseguimos que nós fizéssemos a primeira portaria da OAB, instituindo o chamado Pro Bono para entidades sem fins lucrativos, né? Então, inicialmente, foi uma dificuldade legal, né, tendo em vista todo o estatuto que nós tínhamos no Brasil. Depois, as dificuldades dentro do escritório, obviamente, eram dificuldades culturais, uma vez que as pessoas ouviam falar muito Pro Bono, e por livros, etc., mas nunca tinham exercido mesmo essa atividade. E acho que isso era natural do Brasil, e acho que é uma dificuldade até hoje, uma vez que no Brasil é muito incomum, agora um pouquinho mais, mas em 90, na verdade, o trabalho voluntário em escolas, dentro da juventude, se isso é uma coisa muito tradicional, talvez nos Estados Unidos, eu diria, a nossa cultura não é tão assim. Então, a gente já sentiu uma dificuldade de falar de Pro Bono, uma vez que não era uma cultura que você recebia desde criança, desde a adolescência. Obviamente, em algumas escolas nós tínhamos isso, que eram paradigmáticas, mas não era uma coisa natural. Então, assim, tivemos uma dificuldade das pessoas entenderem que, na verdade, a advocacia pro bono, ela tinha por princípio a democratização da justiça e, ao mesmo tempo, poder universalizar os direitos por intermédio do trabalho jurídico, né? E essas duas causas eram difíceis de você passar para todos do escritório que deveriam se envolver. E, obviamente, a gente fez uma campanha, inicialmente de divulgação, de escolhas dessas entidades por os próprios advogados e pessoas administrativas indicaram entidades, que na época eram só entidades sem fins lucrativos, e aí nós escolhemos algumas entidades e começamos a atribuir algumas horas, né? Nós normalmente começamos com perto de 2.000 horas, 3.000 horas, e a partir daí nós desenvolvemos todo o nosso trabalho. Então, sendo bem singelo, na medida em que somos 7 palestrantes, né, ou pelo menos debatedores, esse foi o início do programa Pro Bono no Matos Filho. E logo depois foi que nós criamos o Instituto Pro Bono, no qual eu fui um dos fundadores, em 2001. É isso, Fux? Nós tivemos lá um grupo de advogados que fundou o Instituto Pro Bono e, a partir daí, nós desenvolvemos outras atividades até hoje. Obrigada. Eu não sei se alguém mais quer comentar um pouco sobre quais foram as motivações para realmente criar um programa Pro Bono mais formal, mais institucionalizado em seus escritórios. Acendeu a luz. Não, mas o que o Quiroga contou é exatamente,
foi aí a gênese do ponto, mas pegando a palavra dele, botando de lado as questões legais da época, o mais difícil exatamente era a cultura, você efetivamente criar a cultura do pro bono, que era, como muito bem explicado pelo Quiroga, até uma questão mais social, cultural da sociedade brasileira, trazer isso para o escritório. E, num primeiro momento, o pro bono era algo que seria feito por advogados que ou não tinham muito trabalho, ou que não estavam tão bem nas suas... E mudar isso, eu acho que foi uma grande dificuldade. É você mostrar que o pro bono é para ser feito por todos, inclusive até os melhores advogados teriam uma atuação também pro bono. Então, junto com o que o Quiroga explicou, eu acho que a absorção cultural da questão do pro bono foi uma das coisas mais difíceis que eu acho que a gente enfrentou e enfrenta. Ana Luísa, você foi a sócia responsável por introduzir o pro bono como uma prática institucionalizada em 2 escritórios, primeiro Campos Melo e depois da Wishaker. Então, quais foram as principais lições aprendidas dessa experiência, de realmente começar um programa pro bono mais formal? Enfim, eu acho que, obviamente, não dá nem para comparar com escritórios, né, que tem um programa pro bono há tanto tempo, né? Então, acho que hoje, depois do esclarecimento do Código de Ética da OAB, o que eu vejo é o seguinte: acho que o maior desafio que você tem em escritórios de advocacia, acho que a primeira coisa que eu aprendi é que a gente, para ter alguma coisa bem-sucedida, a gente tem que ser realista. Então, eu acho que num escritório de advocacia, em que você tem horas que contam para bônus, você tem horas mínimas que contam para produtividade, a primeira coisa que você tem que fazer com os sócios é aprovar uma política de como essas horas vão contar pro bono dentro do escritório. Então, quer dizer, a gente vinha discutindo que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma média de 200 horas que podem contar para a produtividade para bônus. No Brasil, como isso é uma outra realidade, a gente está pensando e pensou no escritório em uma média menor. Mas, então, eu acho que o maior desafio que você tem no escritório, porque hoje você tem uma grande pressão em cima dos estagiários e dos advogados, é você estabelecer, de fato, como que esse trabalho pro bono vai contar para fins tanto de remuneração, quanto de horas mínimas, como de bônus. Porque, fora isso, a gente tem uma dificuldade muito grande, não tem como você estabelecer um programa eficiente, né? Então, acho que isso é o principal, sendo pragmático, obviamente, sem o que a gente pode falar, obviamente, de sonho, que é o que é importante, agora, que é o principal. Mas, na prática, de fato, o que eu vejo que é o maior desafio é como isso vai contar para a produtividade. Bem, você pulou um pouco em frente, foi a questão mais para frente, mas como estamos lá, eu sei que é um assunto muito importante na institucionalização e motivação para os advogados. Realmente, eu quero assim ver como vocês contam as horas pro bono para remuneração e crédito nos seus escritórios. E também você queria conversar um pouco. Não, acho uma excelente pergunta, acho importantíssimo o que a Ana Luísa falou. Só voltando um pouquinho sobre o provimento da OAB, que eu acho muito importante esse ponto, né, Marcos? Hoje de manhã a gente teve a visita, não sei se todos estavam no momento da abertura, que a gente teve o presidente da OAB São Paulo, o Marcos da Costa, e o Marcos Vinícius também esteve aqui. Então, a gente tinha uma mesa com os 3 Marcos, assim, pessoas importantíssimas. Então, Marcos Fux, Marcos Vinícius e o Marcos da Costa. E eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz de escutar o que eles falaram, que eles apoiam integralmente a advocacia pro bono. Então, Quiroga, o que eles falaram é que houve um mal-entendido no passado, que muitos interpretavam a advocacia pro bono de uma forma equivocada, como alguns escritórios estivessem fazendo algum tipo de prospecção ou marketing usando isso. Então, de forma alguma, a OAB proibia, mas o fato é que não existia nada expresso nas regras da OAB que deixasse os advogados mais confortáveis em exercer a advocacia pro bono. E, finalmente, em 2015, acho que foi em outubro que o Código de Ética foi aprovado, e tem o artigo 30, que expressamente fala da advocacia pro bono, tem um capítulo específico, e que possibilita a advocacia pro bono não só para entidades sem fins lucrativos, como também para indivíduos, porque antes a gente tinha grande dúvida se eram só para entidades
entidades sem fins lucrativos, né? Que os escritórios poderiam exercer a advocacia pro bono. Então, no início, acho que o grande medo de todos era realmente ser notificado pela OAB e ser penalizado por exercer a advocacia pro bono, que é um total absurdo, né? Porque a gente deveria ter todo o amparo e o apoio da OAB para isso. Então, hoje em dia, a gente está muito mais tranquilo em exercer a advocacia pro bono, porque a gente sabe que isso está expresso nas normas da OAB. Agora, voltando, desculpa, eu fugi um pouquinho da pergunta, Márcia. É muito importante, sim, que os escritórios apoiem essa iniciativa internamente, para que os advogados e os estagiários possam realizar o trabalho tranquilamente, não só porque lhes dá muita satisfação pessoal, então é uma coisa que faz muito bem para as pessoas devolver um pouco para a sociedade o que elas obtiveram, o sucesso que elas conseguiram na carreira. E eu acho que é isso que a gente está hoje aqui sentados, né? Todos nós. É isso, a gente quer devolver um pouco para a sociedade o que a gente obteve, graças a Deus, nas nossas carreiras. Então, eu costumo brincar que eu sou advogada de M&A, que eu faço grandes operações, e que eu me sinto culpada e que eu quero, de alguma forma, também ajudar. Então, eu adoro fazer pro bono, e não só pro bono como responsabilidade social, né? São duas coisas distintas, você tem sempre que separar a responsabilidade social, que é o voluntariado, e a advocacia pro bono, que é realmente a prestação de serviços jurídicos gratuitos. Então, lá no escritório, a gente implementou a política pro bono, e na nossa política está expresso que as horas são, sim, contadas para cálculo do bônus, do PLR dos advogados, com o mesmo peso das horas trabalhadas para clientes. Então, a gente fez questão de deixar isso expresso, para que as pessoas tivessem um incentivo a mais para fazer advocacia pro bono e não ficassem torcendo o nariz, falando, eu não quero fazer trabalho que não é faturado. Queria colocar um pouquinho sobre isso, porque a gente demorou para implementar esse sistema de horas consideradas para remuneração, e, mesmo assim, foi muito curioso lá no Machado Meyer, porque... Bom, eu estou no Comitê de Cidadania desde que ele foi criado, em 2002. Antes disso, os fundadores já faziam um tipo de pro bono e ações de cidadania que não eram especificamente jurídicas, mas eram questões de cidadania mesmo, responsabilidade social. A gente continua com esse trabalho e está cada vez mais organizando o trabalho pro bono. Acho que eu tenho um pouco da culpa que ela também tem. Não sou só do M&A, mas, pior um pouco, eu sou membro do comitê de executivo do escritório, então eu devo ser pior um pouco. Eu sou malvada mesmo. Head do M&A, então eu sou mais malvada. Mas, enfim, adoro a parte do Comitê de Cidadania. E a gente começou com os sócios fazendo, né? Os fundadores já faziam esse trabalho. Então, essa cultura para os membros do escritório, para os advogados, para os estagiários e para as pessoas da própria administração, os funcionários, eles têm isso muito forte lá no escritório, porque a gente sempre foi muito, incentivou muito. E mesmo antes da gente implementar esse sistema de remuneração que observa essa questão do pro bono, das horas pro bono, já existia um voluntariado muito forte, mesmo para trabalhos pro bono. E mesmo com as pessoas bastante ocupadas, porque a gente sempre fez isso também. Apesar de sócios serem também bastante ocupados, a gente sempre mostrou que, apesar disso, era importante para o advogado do Machado Meyer ser um bom advogado, também fazendo esse tipo de trabalho. Então, a gente tem lá uma comissão de apoio ao Comitê de Cidadania, que é um grupo de voluntários, que é um grupo que recebe as demandas pro bono. E por muito tempo, eles foram voluntários porque eles quiseram ser, e sem contar horas pagas, e estão lá. Então, acho que também é uma coisa bacana, porque, enfim, depois a gente implementou para aumentar, mas já tinha um grupo de bastante gente fazendo boas horas de pro bono, mesmo sem precisar receber. Interessante. Isso é uma coisa que tem acontecido em alguns escritórios nos Estados Unidos também. Eu acho que faz parte de como começou o programa Pro Bono e qual é a cultura do escritório. Que tem
um escritório nos Estados Unidos que ainda não dá crédito para trabalho pro bono para os associados. E é o escritório que faz as mais horas de pro bono de qualquer outro escritório. Realmente é a cultura do escritório. Fazer, assim, não... It doesn't hurt the associates, mas também eles não ganham crédito para isso, mas faz parte da cultura. Então, para cada escritório, eu acho que é diferente, que você tem que olhar como é que funciona, vai funcionar no seu escritório. Então, eu não sei se vocês querem falar um pouco de qual é as suas políticas para remuneração, crédito para a hora pro bono. Eu posso complementar. Eu acho que, de alguma forma, todos os escritórios aqui partiram de alguma necessidade de moldar a cultura e formatar programas, mas todos vieram de cultura, seja de um grupo de advogados, ou seja de um grupo de sócios que queriam essa contribuição à sociedade. E aí o que a gente vê da necessidade da formatação é que eu acho que é um reconhecimento do valor daquela hora pro bono. Então, você está considerando produtiva, no nosso escritório a gente também considera produtiva, mas isso não vai funcionar se não for genuíno. Assim, eu acho que o escritório tem que genuinamente, o grupo de sócios e a cultura do escritório tem que genuinamente ver a importância desse trabalho pro bono, da contribuição para a sociedade e da responsabilidade social, que eles andam muito paralelos, mas eu concordo que são completamente diferentes, não podem ser misturados. Então, quando aquilo ali é genuíno, você realmente chega no ponto de estar fazendo o trabalho e com a contribuição não só porque você quer contar para os seus clientes ou você quer fazer a propaganda de que você faz pro bono. Então, acho que isso... Eu falo muito nessa palavra de ser genuíno, né? E aí, eu acho que hoje, uma vez que você já tem isso, é um elemento inclusive de atração, de manutenção. Por quê? Porque a nova geração ela demanda. A nova geração ela quer. Né? Eu acho que... E é ótimo. Eu vejo meus filhos, eu fico tão orgulhosa. Está vindo aí uma turma muito melhor do que a gente. Então, acho que é isso. Acho que a formatação é necessária. Ela é um reconhecimento da importância, né? Mas eu acho que tem que ser genuíno. Faço minhas suas palavras, tem que ser genuíno mesmo. E eu acho que isso você sente no escritório, você sente aqueles que se voluntariam, etc. Mas, uma vez tendo um programa formal de pro bono, a gente achou muito importante que, primeiro, que os casos pro bono fossem tratados da mesma forma que os casos normais. Não só pela remuneração do associado, mas pelo fato de você poder cobrar do associado a mesma dedicação do que um outro caso. E até poder dar a satisfação ao cliente pro bono, a mesma satisfação que você dá ao cliente normal. E eu disse isso já algumas vezes entre nós. Muitas vezes, o caso pro bono exige até um cuidado maior do que o caso normal. Porque o problema que acontece num caso pro bono tem uma repercussão até maior do que um problema que muitas vezes seria tratado de uma forma normal num caso que não é pro bono. Nós já contei um caso traumático que foi um problema de junta comercial que poderia ter acontecido em qualquer caso. Mas como foi num caso pro bono, primeira reação do cliente, de todos que estavam em volta, é porque era um caso pro bono. Porque vocês não olharam direito. E, na verdade, eu sei que não foi, até foi a pessoa que trabalha comigo, e foi uma infelicidade. Mas eu acho o seguinte, se é para cobrar a mesma dedicação de um caso normal, que eu acho que é onde nós já estamos, esses escritórios aqui, tem que ser tratado da mesma forma. Então, remuneração é igual, a pessoa não escolhe o caso que é pela especialidade dela, ela recebe o caso pro bono e tem que trabalhar naquele caso da mesma forma. Obviamente, existem outras oportunidades do associado voluntariar-se para outro tipo de trabalho, muitas vezes, nem sempre jurídicos, mas plantões, várias coisas que eles podem, sim, como pessoa, como cidadão, como advogado, também ter sua participação nessa iniciativa social. Mas o trabalho pro bono, e eu acho que é verdade para todos esses escritórios grandes aqui, virou uma coisa tão séria que tem que ter o mesmo tratamento que um caso como qualquer outro. Eu queria complementar, bom dia a todos aqui no painel. A gente estava brincando pro bono e a fome, né, que a gente está passando aqui agora.
Não é nosso. Mas, enfim, a alegria estar aqui, rever o Marcos e tantos amigos. Mas desmistificar um pouco a questão do escritório grande, porque aqui tem escritórios que têm uma prática estruturada e que se dedicam de uma forma muito sistemática à advocacia pro bono, mas, como foi dito na outra sala, antes desse painel, a advocacia pro bono é para qualquer tipo de escritório, para qualquer organização, para qualquer área do direito. Fazer o bem, fazer aquilo que é certo, está de acordo com as nossas possibilidades. A terceira questão são realmente práticas que o escritório tem que adotar, que não sejam só relacionadas ao pro bono, mas áreas que eu diria correlacionadas ao pro bono. Então, por exemplo, a grande maioria dos nossos escritórios aqui presentes tem programas de voluntariado que não tem nada a ver com o pro bono, acopladas ao serviço de pro bono, que é o que todo mundo chama de responsabilidade social. Eu comentava aqui no intervalo com os meus colegas que nós, semana passada, lançamos o nosso M-Friendly, que é um grupo LGBT dentro do Matos Filho para os nossos profissionais LGBTs, que eles possam divulgar que são LGBTs, que terem um clima nesse sentido, discutirem os temas dentro do escritório. Coisas simples, como nós vimos, por exemplo, que se algum profissional do escritório que era gay, ele não podia colocar no plano de saúde o seu companheiro porque ele não se declarava gay e todo mundo ficava, obviamente, com um pouco de dedos de fazer isso. Quando a gente lançou o grupo, todo mundo apoiou, aliados e grupos profissionais LGBT, isso força a cultura também do pro bono. O que eu digo? Existem temas que estão correlacionados, e quando você consegue acoplar temas relacionados ao pro bono, você torna o grupo mais efetivo, né? Então, assim, o que a gente começou a fazer no Matos Filho, que acho que é uma experiência nova, é justamente isso. O pro bono é uma coisa especializada. Nós não temos um grupo de diversidade. Nós temos temas específicos para justamente trabalhar o tema e tentar desenvolvê-lo. E esses outros temas estão, de uma certa forma, conectados com a ideia de responsabilidade social, com a ideia de diversidade. Então, assim, eu acho que são 3 pontos que eu gostaria de dizer. Primeiro, a origem do trabalho, como ele vem, né, efetivamente. Eu acho que essa distribuição das práticas e dos profissionais das práticas. E, por fim, outras iniciativas que você toma que vêm fortalecer a ideia de voluntariado. Quando você consegue colocar essa cultura, que demora, leva tempo, eu acho que você consegue uma produtividade maior em termos de horas pro bono. É um pouco essa visão. Eu vou interceptar, eu faço uso da interceptação no microfone toda vez que passo aqui, mas é rápido. Eu acho que tem, sim, a ver com o tipo do escritório. Acho que a Ana Luísa e o Carlos falaram, acho que cada tipo de escritório tem o seu tipo de pro bono também, e isso é bem importante. É verdade, e lá no Machado Meyer é muito mais difícil a gente pegar algum caso de pessoa física, principalmente as áreas que não são de contencioso, né? É mais complicado, a gente não tem essa proximidade. A gente pega algumas coisas que são interessantes para as pessoas que atuam nessas áreas empresariais, e, enfim, mesmo que não tenha 100% a ver com o que a pessoa faz. É o exemplo que o Quiroga estava dando de uma pessoa que faz IPO não necessariamente vai pegar, obviamente, alguma coisa que seja relacionada ao que ele está fazendo, mas tem a ver com uma prática, né, mais, não diria empresarial, mas com uma prática mais genérica, o que ele possa estudar aquele assunto, mas que não é tão diferente do que ele já estudou na vida dele, do que ele teve. A gente pegou outro dia uma questão de energia solar, né, para uma comunidade. Foi um trabalho sensacional, que ganhou um prêmio até da Thomson Reuters Foundation, um negócio super interessante, que o pessoal de infraestrutura pegou. Era diferente da energia que a gente está acostumado a fazer, mas era um negócio extremamente interessante. Então, tem um pouco a ver com o que o escritório costuma fazer, com a identificação que as pessoas têm, mas volta um pouco para a questão da cultura do escritório. Eu acho que esse incentivo que os sócios dão, e lá no escritório começou com os fundadores, o Dr. Meyer é um apoiador enorme do trabalho pro bono, isso é extremamente importante. Nós, sócios, incentivamos muitos associados a fazerem.
e ninguém diz, e todo mundo força para dizer, o pro bono não é para quem não tem nada para fazer ou para quem seja menos forte na sua prática, o trabalho é muito bacana. O Machado Meyer acha que o bom advogado é o advogado que não só faz aquela sua prática bem, mas que faz tudo bem e que estuda para fazer também o pro bono bem feito e que faz pro bono, né? Essa é uma coisa que é da identidade de quem trabalha lá. Então, e trazer para perto também, eu acho que isso é importante, trazer para perto também os trabalhos de responsabilidade social. Então, o que a gente apoia, a gente também traz para dentro do escritório. Muitas vezes as pessoas não têm nem tempo de ir ver um trabalho social que a gente faz. A gente apoia a escola estadual, a gente apoia a orquestra de jovens que estudam música, e a gente traz a orquestra para tocar no meio do corredor, no meio do dia, para as pessoas saberem o que é que a gente está apoiando, quem são aqueles meninos, o que eles estudam, e, de repente, sem prévio aviso. E as pessoas se surpreendem, as pessoas gostam, as pessoas se interessam. Então, isso é importante também, trazer para perto. Só complementando, eu concordo totalmente. Esse guarda-chuva de sustentabilidade, ele cria a cultura, né? Então, os assuntos eles estão muito permeados mesmo. A Luciana, a gente estava falando ontem, a gente vai se encontrar num outro debate sobre um tema, né, de diversidade ou de gênero e etc. Mas, só para complementar, porque eu acho que tudo isso faz super sentido, uma coisa que ajuda a divulgação interna e a celebração, porque aquilo tira um pouco, vamos dizer, da prevenção daquele que não necessariamente dá importância ou está ali se voluntariando e tal, mas ele está vendo que aquilo ali, opa, né? Então, essa celebração interna, eu acho que funciona super bem. Eu acho que é uma coisa que a gente tem feito e que tem quebrado algumas barreiras. Eu queria concordar com o que foi dito e dizer que, com relação à prática de pro bono, volta àquele ponto. A gente tem que saber até onde o nosso braço alcança. O pro bono é um esforço conjunto de escritórios modelos de faculdade de Direito no Brasil inteiro, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos escritórios de advocacia, dos departamentos jurídicos. Eu vejo como um desperdício você pegar uma advogada tão competente quanto a Luciana e colocá-la, eu particularmente, colocá-la num caso de defesa de violência doméstica. Eu acho que isso seria melhor direcionado indo para a Defensoria Pública, que vai ter melhores meios e modos de contribuir naquele assunto específico. Eu vejo a Luciana muito mais útil à sociedade se ela fizer um projeto de um funding interessante ou de uma grande estruturação para você captar recursos para um determinado segmento social e de benemerência. Mas essa é uma opinião minha, pessoal. Acho que o lugar de aprender áreas novas do direito em escritório modelo de faculdade. Agora, com relação à estruturação e a motivação da prática pro bono, eu acredito na liderança pelo exemplo. Quando se vem no escritório o doutor Antônio Meyer se envolvendo com alguma prática, seja de responsabilidade social, seja de advocacia pro bono, no Brasil a gente tem um provérbio que diz que azeite não se mistura com água e vice-versa. As energias semelhantes, elas se atraem. Então, os advogados, os sócios que se identificam com aquele tipo de visão de mundo, eles vão tender a se aproximar daqueles escritórios que têm uma visão de mundo semelhante com a sua. E, com relação à prática de responsabilidade social, eu acho importante, sim, você ter o engajamento de pessoas não advogados dentro do comitê de pro bono, embora a advocacia pro bono só possa ser exercida por advogados, por óbvias razões, mas porque você consegue engajar a sua comunidade não jurídica. Em um escritório grande, como se mencionou, 1.000, 2.000 advogados, você tem talvez 50%, 60% de advogados e outros 30%, 40% de colaboradores que são ávidos, que têm condições de contribuir. Então, essa mescla da sustentabilidade, da solidariedade, você consegue engajar e dar um sentimento de união maior entre o escritório e evitar aquela separação de membros jurídicos e membros não jurídicos da instituição. Posso só pegar o gancho aí do Carlos? Eu tendo a concordar com o Carlos que uma pessoa, por exemplo, eu
já tenho anos de prática em M&A, adoraria fazer um caso que foge um pouco da minha expertise, mas eu demoraria muito mais, teria que me dedicar muito mais tempo do que alguém que já faz isso, vai fazer isso melhor, mais rápido, mais eficiente, acho que vai ser mais produtivo. Então, a nossa prática de responsabilidade social lá no escritório, como eu falei, é desvinculada do nosso pro bono, são grupos separados, então, o nosso grupo de responsabilidade social, minha sócia Luciana Penteado está ali também, me ajuda também com esse trabalho de coordenação. Nós temos vários integrantes, colaboradores do escritório, o corpo administrativo, acho que está até em mais peso, né, Lu, do que o jurídico, nas reuniões, tem reuniões mensais, e a gente tem campanha, o RS 360 graus, todo mês uma campanha, às vezes mais de uma campanha por mês, e é super ativo o nosso grupo. E depois, se vocês quiserem, eu trouxe até o relatório de cidadania, em que consolida não só as práticas pro bono, como as de responsabilidade social do escritório, que a gente faz muita coisa e nem os sócios sabem. Então, isso que a Adriana contou, de trazer a orquestra, as pessoas não sabem tudo o que a gente faz. Então, quando a gente lança o relatório, a gente lançou nosso relatório em 2015, todo mundo veio na minha sala, meu Deus, mas eu não imaginava que o escritório fazia tanta coisa. Falei, pois é, a gente faz e a gente tem a ajuda de muita gente interessada. Então, concordo que o pessoal do administrativo adora essas causas, então eles vão fim de semana, na GRAAC, no Atuca, visitar crianças, né? Ana Paula, você foi também já em várias oportunidades. O mutirão pro bono, todo mundo participa, tem fila de gente, aí atinge o limite, o Fux fala, desculpa, Lu, não cabe mais ninguém. Então, a gente sempre procura ajudar da forma que a gente pode, mas dentro da nossa especialidade. Eu não vou tentar dar uma opinião em previdenciário, nem trabalhista, que eu vou dar alguma opinião errada, porque realmente eu não sei fazer, mas vou ter gente que possa fazer esse trabalho melhor. Então, era isso que eu queria falar. Não, então, só para complementar, primeiro, esse caso da energia solar, Thomson Reuters, a gente perdeu para vocês. Você vê, Fux, tem a gente sacou mais, foi mais lerdo. Tem que ser rápido o negócio, senão você... o pessoal ficou bravo lá. Mas não, mas estava em boas mãos. Então, eu acho... Aqui tudo já foi falado muito. Foi muito falado aqui, mas eu acho um ponto interessante em reiterar é um pouco de mostrar o que é feito para os sócios. Porque eu acho que realmente vem daí. Eu acho que as novas gerações, como você mencionou muito bem, elas já têm assim, uma tendência em se interessar por esse tipo de caso, por essa prática em geral, independente do tipo de caso, mas os sócios são muito mal acostumados. Então, é difícil. E a gente tem uma dificuldade grande de convencer alguns de que aquela prática é importante para o escritório, para o associado. Muitos ainda olham torto, muitos ainda têm uma... Não, você não está sem trabalho, por isso que você está fazendo tanto pro bono. Então, tem muito isso. Outros, e para nós, assim, o trabalho é remunerado para os associados, não para os sócios, obviamente, porque é o escritório que está fazendo trabalho pro bono. E muitos ainda não têm a vontade de ficar, eles têm que parar, têm que rever o trabalho, etc. Então, eu acho que a grande dificuldade que nós temos é de trazer todos os sócios para o pro bono. Não preciso dizer que tem vários, são muito comprometidos, que entendem, etc., e se dedicam, mas ainda tem uma dificuldade grande. Então, se eu fosse indicar uma dificuldade, ou uma alternativa de como expandir o pro bono, é conquistar os sócios primeiro, porque daí o negócio naturalmente funciona. Complementando um pouco o que o Meirelles falou, eu concordo inteiramente. Eu acho que o maior desafio, né, já que o tema é como iniciar um programa pro bono, eu acho que um programa pro bono no escritório não funciona se você não tiver um sócio apaixonado pela causa, né, que acho que é o caso de todo mundo que está aqui. Então, né, na prática, né, então, mais uma vez sendo pragmático, quando a gente fala em como ter uma iniciativa, você tem que ter ao menos um, né, que acho que foi o Quiroga lá em 99, enfim, e os outros. Não pode morrer. Claro, mas ninguém aqui vai morrer, né, claro. Então, a gente tem que ter uma pessoa apaixonada pelo pro bono que faça essa questão de convencimento e, de fato, como o Meirelles falou, na prática, né, o que a gente se depara é a resistência de alguns sócios, mas você tendo alguém apaixonado e tendo um tema sobre o qual é impossível se voltar contra, a gente acaba vencendo. Mas sem um sócio apaixonado pela questão, não tem como implantar, não.
Bem, eu acho que temos 5 minutos, começamos tarde, mas eu não sei se alguém tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que talvez é para você, Marcos, não para o painel. E é a minha ignorância, porque muitas das panelistas falaram que é muito difícil fazer o trabalho pro bono fora da sua área de prática, que não tem experiência. E nos Estados Unidos fazemos muito trabalho fora da nossa prática, assim, para pessoas físicas que você fala em português, que a gente realmente não tem experiência. O que a gente faz é conta com os ONGs, os clearinghouses, que dá treinamento para os nossos advogados. Também, eles são os supervisors com experiência. Então, sempre temos um sócio que é o supervisador, mas também conta com alguém no ONG ou no clearinghouse que realmente tem a experiência, e quando o associado tem pergunta ou coisa assim, eles podem responder a pergunta. É assim que a gente faz esse tipo de trabalho, como a violência doméstica, eviction defense, benefícios públicos, coisas assim. Eu não sei se está mudando agora que você pode fazer trabalho pro bono para pessoas físicas, se está entrando essa coisa de dar treinamento para os advogados nas firmas, para eles poderem fazer esse tipo de trabalho. É uma grande ideia. Eu acho que pode ser uma grande tendência. Não me parece, no momento, eu vou ser super sincero, que os escritórios estejam preparados para nós demandarmos pessoas físicas. Eu acho que esse é um desafio. Quiroga olhou aqui para mim, meio... Enfim, eu não sei se eu poderia convocar vocês para ir à noite numa delegacia tirar uma pessoa que está fazendo protesto e que infelizmente, está detido de forma irregular. Não, eu vejo. Então, eu fui um pouco... Não sei se a Nádia quer completar aqui. Eu acho que a gente já vem fazendo um trabalho, embora não nesse sentido, com as oficinas de diálogo. A gente não faz um trabalho na formação em outras áreas, mas a gente faz um trabalho na formação da escuta do advogado, porque um grande desafio que a gente enfrenta nos mutirões é da recepção dos casos, porque muitas vezes, quando as pessoas chegam, elas só querem ser ouvidas, ou elas têm muita dificuldade em formalizar a demanda delas juridicamente. Então, os advogados chegam muito apreensivos e não sabem como lidar com as pessoas, né? Então, é muito importante que elas saibam simplesmente escutar. Então, a gente tem oferecido bimestralmente, eu acho, né, oficinas de diálogo em parceria com a Escola de Diálogo, que é interdisciplinar, com psicólogos e pedagogos. Então, fiquem atentos, que isso vai continuar. Não, acho que, além disso, tem a formação jurídica dos casos de pessoas físicas, de pegar uma procuração, e é um caso que pode demandar 10, 15, 20 anos. Vocês conhecem a Justiça do Brasil melhor do que eu. Não, o que eu disse, não veja, é uma ONG. O que eu me interesse, claro, a gente sempre tenta dar um trabalho na preferência daquela habilitação que o advogado tem, sem dúvida, né? Mas eu acho que o trabalho pro bono ele é um pouco diferente. Por exemplo, tax. Obviamente que eu não vou pegar um sócio de IPO para tratar de um assunto de tax de uma non-profit organization. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, no nosso caso, como nós estamos falando refugiados e violência com a mulher, nós temos que treinar o nosso advogado para trabalhar com isso. Então, assim, como que eu vou falar de refugiados se ele não sabe os direitos de imigração, de um visto, etc. Então, assim, acho que dentro desse pressuposto foi até o que a gente fez de dar prioridades para 3 áreas e, a partir daí, treinar o grupo para poder atender nessas causas, né? E, obviamente, o que você disse que é importante é que, quando as clearinghouses nos dão, eventualmente, esse tipo de capacitação que nós não temos, né? Eu gosto de falar muito, mas, assim, rapidamente, tem uma coisa nos Estados Unidos que não tem a ver com pro bono, por favor, não é isso, mas tem lá uma coisa chamada Street Law. Quem quiser tem um livrinho do Street Law. Que é isso, é você trazer o direito da rua, vamos dizer assim, para dentro do escritório. Que é uma coisa difícil de ser aceita. Mas essa é a vanguarda que a gente vai conseguir no pro bono. Não é trazendo um caso de non-profit organizations que a gente faz, é bárbaro. Mas o legal é a gente poder trazer um homeless, né, como a gente vê os livros americanos,
e o cara foi violentado, e você defender. É uma grande evolução. Nós não temos isso ainda. Mas, para isso, a gente vai ter que ser capacitado, né? E aí, isso que é o grande brilho que eu vejo. Eu vou dizer o meu caso. Eu gostaria de fazer um júri, você sabe disso. Eu nunca fiz um júri na minha vida. Tenho 55 anos e sou no direito há 35 anos. Eu estou me preparando para fazer um júri no IDDD. Eu estou pedindo aos criminalistas que me ajudem a fazer um júri. Eu quero fazer um júri. Eu nunca fiz um júri na minha vida. E é o que eu sempre desejei, como advogado. Eu nunca fui num tribunal de júri defendendo lá uma pessoa que fez. Isso é que me faz, assim, me faz ter vontade de fazer. Então, acho que a gente tem que trazer para o pro bono viabiliza você realizar um sonho como esse, que eu nunca fiz um júri, eu gostaria de fazer um júri. Conversei com você, já falei com o Zé Carlos, já falei com todos, né, para me ajudar a fazer um júri no IDDD. Eu já estou feliz em não ser réu em um júri. Mas eu defendo. Mas o gostoso é isso que eu acho. Essa possibilidade de trabalhar para a pessoa física é trazer para dentro dos escritórios temas que a gente não cuida e que, na verdade, alguns vão se realizar em alguns sonhos. E, obviamente, é difícil, mas, para isso, eu acho que nós temos que ter a capacitação das clearing houses, temos que ter a capacitação dentro do escritório, e é muito difícil. É como eu falo, nós estamos engatinhando, né? O pro bono é muito mais do que a gente faz. Não é atender uma ACD, enfim, é muito mais do que a gente pode fazer, né? Essas entidades, elas são já formadas, entidades muito grandes, bilionárias em termos de terceiro setor. O grande pro bono no Brasil vai ser quando eu poder atender alguém que foi lá violentado ou um grupo LGBT que teve enfim, é quando eu puder fazer isso dentro do meu escritório, do Matos Filho, e Também atender acho. aqui na Joaquim Eugênio de Lima, e os meus sócios não virarem o nariz, de eu atender alguém que chega com uma roupa mais ou menos, quando eu conseguir isso, aí sim nós tivemos um pro bono efetivamente no Brasil. Eu acho que a gente ainda tem um grande caminho a seguir, como o próprio Meirelles disse, né? Preconceitos internos, como que vai entrar o cliente? Vai entrar pela mesma porta do que paga ou vai entrar pela porta de serviço, né? Quem que vai pagar isso? Então, assim, percebe? É uma coisa cultural muito mais ampla do que a gente está falando. Agora, é uma semente que a gente está criando, que, obviamente, todo mundo vai passar. Nós já passamos por esse preconceito, todos aqui, né, que fizeram seus programas pro bono, mas eu acho que a nossa grande evolução é quando a gente conseguir trazer esse tipo de pro bono para dentro do escritório, que é o street law, é trazer o cara da rua para ser defendido num Pinheiro Neto, num Matos Filho, num Tosini, num Demarest, num Machado Mery. Quando a gente conseguir isso, a gente vai poder falar, estou fazendo o pro bono verdadeiramente, né? Acho que, porque esse tipo de caso não dá marketing, né? Agora, trazer uma foundation, etc., isso dá marketing. Agora, trazer esse cara para dentro e você advogar para ele, não dá marketing. Quando a gente conseguir isso, acho que sim, leva um tempo. Existe agora, mas levou 20, 30 anos para chegar lá. E até, assim, quando tem a gente na nossa sala de recepção... Eu acho que você poderia falar isso um pouco, mais a experiência de você ter lá um bilionário e um homeless que está do teu lado. E acontece. Mas isso é aceitado lá, mas levou muito tempo. E até que os nossos clientes gostam de ver isso, porque o que eles estão vendo, né, não é a pessoa do street, eles estão vendo o nosso programa pro bono. E eles querem que a gente faça pro bono. Para eles é importante, eles sempre estão perguntando, e isso que eles estão vendo. Mas Ford pode confirmar. Na hora da escolha, mas realmente levou muito tempo. Mas agora existe. E também existe por causa da capacitação que os ONGs e os clearinghouses dão para nós outros, senão não era possível. Mas vocês chegam lá. A gente tem tentado, eu concordo 100% com você, e eu tenho isso como um sonho que um dia vai acontecer, mas ainda tem chão. Mas uma coisa que tem aproximado isso, um trabalho que a gente está fazendo com os departamentos jurídicos e faculdades, principalmente o do 11 de agosto, que é próximo disso. Porque eu lembro que quando eu fui do DJ, eu tinha uns clientes que apareciam no Pinheiro Neto, um documento que tinha que entregar à noite, e ia no 8º andar, não ia no 9º andar. Era uma coisa traumática nisso. Imagina se o velho visse a gente lá.
Mas hoje a gente está, se não dá para trazer o cliente do DJ para o escritório, a gente está tentando levar o associado para o DJ e ter esse contato direto. Esse é um projeto que eu tenho, que eu estou batendo. A gente conseguiu fazer, eu consegui passar lá no escritório uma contratação de associados, de estagiários diferenciado para o DJ, para que ele fique um dia no DJ e os 4 no... E coisas assim, porque eu concordo com você, que aí é a realidade que vai fazer com que aquele advogado seja um advogado até melhor se ele não tiver isso. Mas ainda não consegui 100%, mas esse é um plano que eu acho que todos aqui poderiam, incentivando os departamentos jurídicos, que são, na verdade, a primeira fronteira do atendimento pro bono. Então, do atendimento pro bono.